Muito bom dia, meu querido, minha querida, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a sua família. Hoje, dia de estudarmos um pouquinho sobre Apocalipse. Estamos num quadro mundial, talvez não tão caótico aos seus olhos, mas para mim, muito maduro e muito demonstrativo de que o rei está chegando. De que a qualquer momento Jesus estará às portas, arrebatando a sua igreja. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o seu Deus. E o mais importante é que você precisa estar vivendo em santidade se quiser escapar da tão grande e terrível tribulação que há de vir sobre o mundo. Nas nossas últimas falações sobre Apocalipse, falamos sobre o segredo dos nomes do anticristo. Falamos na segunda sequência sobre a sua natureza humana. Você pode ver aí depois no nosso canal. E hoje eu quero compartilhar com você sobre o segredo da natureza espiritual do anticristo. Meu querido, a Bíblia Sagrada, ela tem resposta para tudo. A Bíblia Sagrada, ela é direta, ela é objetiva. Falamos, meu querido, na outra falação, que o anticristo, ele será um gênio da oratória. Ele será um gênio que vai vir enganar o poder democrático que rege o mundo. Ele vai chegar e vai enganar os poderes e os impérios que regem, seja governo, meu querido, de qualquer cunho partidário existente. E ele terá uma oratória tão brilhante, diz lá em Daniel 11, 36 a 38, que ele vai convencer os grandes mestres da política mundial a renderem seus poderes a ele. Ele terá uma desenvoltura como nunca foi visto em homem algum. E o segredo da sua natureza espiritual está interligada com a natureza, meu querido, a qual 2 Tessalonicenses 2,3 diz: na sua natureza espiritual, ele é chamado de o homem do pecado. Isso significa que ele vive completamente no pecado. Ele vive totalmente no erro. Ele vive totalmente naquilo que é contrário a Deus. E por ele viver completamente no pecado, podemos dizer que Satanás é o ser da lama. Ele é porco por natureza. Ele é imundo por natureza. Quem não se lembra de Marcos 5, quando Jesus expulsava uma legião de mais de 2.000 demônios daquele homem de Gadara,
E ali os demônios disseram: por favor, não nos mande para fora dessa região. Por quê? Porque os demônios, eles trabalham debaixo de delegações. Cada um tem uma autoridade superior. E cada um recebe um território de domínio. Se você pensa que o inferno é bagunçado, você está muito enganado. Talvez seja mais organizado do que a sua casa. E aqueles demônios imploravam para não mandar para fora daquela região, porque aquele era o perímetro de ações deles. E aí Jesus não respondeu e eles pediram: por favor, nos deixe ir ou irmos para aqueles porcos. Quando os demônios pedem: deixa-nos ir para aqueles porcos, eles estavam mostrando para nós o seu caráter sujo, a sua personalidade imunda, a sua personalidade podre, a sua personalidade perversa. Ou seja, o diabo sempre está metido em sujeira. Então, o segredo da sua natureza espiritual é que ele é chamado em Tessalonicenses 2:3 como o homem do pecado. Ele vive completamente no pecado. Nele não há, meu querido, absolutamente nenhuma santidade. Ele é sujo. Ele se compraz. Ele ama. Ele se deleita. Ele gosta de estar no pecado e de ser chamado como sujo, como pecador. E ele, meu querido, serve em profundidade com as suas hostes, serve em profundidade com a sua legião das trevas ao pecado e com ele se identifica. E o que ele quer fazer? Ele quer destruir os homens, ele quer destruir a herança de Deus, ele quer destruir eu e você, os filhos de Deus, as nossas gerações, apresentando como engodo maléfico, visível, mas porém espiritual, o desejo e o gosto pelo pecado. O pecado, meu querido, pode ser até bom por um momento, mas no final, o pecado tem gosto de fel. Ele é ilusório. O diabo é daquele tipo, bate a sopra. Ele te dá, depois ele te cobra. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 3 que o salário do pecado é a morte. O diabo ele quer matar a humanidade com o pecado. O pecado ele age de maneira silenciosa. Então precisamos ficar atento, porque ele é o homem do pecado. Ele é o chefe do pecado. Ele é o senhor do pecado. Ele é o obreiro do pecado. Ele é o ministro do pecado. E não há como separar o pecado dele e ele do pecado. Precisamos entender que não há nada de bom na pessoa de Satanás e na pessoa do anticristo, que é o seu representante. O anticristo, que é o homem do pecado, narrado aqui em Tessalonicenses 2:3,
ele é parte da trindade satânica, perversa, junto com a besta, junto com o falso profeta, e que vai assolar, que vai tentar destruir a humanidade, meu querido, que será tomada, possuída por eles após o arrebatamento da noiva. Então, nós precisamos estar atento para que não sejamos enganados por ele. Ele é sutil, ele é perverso, ele é maléfico. Então, o dragão, a besta e o falso profeta, tá? Eles vão estar tentando ludibriar o mundo de então. Só que nós, glória a Deus e aleluia por isso, estaremos arrebatados com o Senhor. Então, por isso, a prudência agora é: santifique-se, vigie com o pecado para não ser pego de surpresa. Deixa eu ler para você o capítulo de número 2, 3, aí de Tessalonicenses. Que não vos movais facilmente, versículo de número 2, o modo de pensar, nem vos perturbeis, que por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada a nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá, sem que venha primeiro a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que é chamado de Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembreis que eu vos dizia essas coisas quando ainda estava convosco? Olha o versículo 6. E agora vós sabeis que o detém é para que a seu próprio tempo seja revelado. Quem detém o Espírito Santo de Deus, quem o detém é o Deus conosco. Enquanto o Espírito Santo estiver conosco na terra, o anticristo não pode se manifestar. João diz que ele está no mundo, mas ele não pode se manifestar até que a igreja seja arrebatada. Então, todos os trabalhos estão sendo feitos, todas as artimanhas estão preparadas para o seu reinado nesse grande dia após o arrebatamento da noiva. Mas, por isso Cristo vos exorta: fugi do pecado. Sede santos como Deus é santo, se você quiser ser arrebatado. Que Deus te abençoe, meu querido, que Deus faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Que você tenha um ótimo sábado, um dia maravilhoso e, com certeza, você foi abençoado. Compartilhe essa palavra para que outros sejam despertos. Vamos evangelizar o mundo. Envie pelo menos para 5 pessoas. E, pelo amor de Deus, não esqueça de orar pela minha vida, pela minha família. Que o Senhor te abençoe.